Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a paz do Senhor, igreja. Amém? Foi fraco esse amém. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Amém. Aí. Meus amados, queria convidar aqueles que trouxeram as suas Bíblias para abrirem em 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10. Parece que a caixa não está funcionando. Amém? 1 Reis, capítulo 10. O título do texto aqui é Rainha de Sabá visita a Salomão. E confesso que hoje, até lá para as 9h30, 10 horas, nada vinha para o que trazer para a igreja hoje. Eu até compartilhei com a minha esposa, falei assim, Sueli, eu tenho que dar a palavra hoje e até então, até agora, não tem nada, o Senhor não trouxe nada. E aí eu tentei buscar aquilo que eu já havia lido há muito tempo, há pouco tempo, a gente fica meio que desesperado, né? E eu li esse texto hoje. Eu já tinha feito meu devocional, fiz logo pela manhã, e nada tinha me chamado a atenção. E aí eu voltei nesse texto, e eu fui meditar nesse texto. E aí o Senhor falou algumas coisas ao meu coração e colocou isso no meu coração para trazer isso para a igreja hoje também. E é a respeito dessa visita dessa rainha de Sabá até Salomão. Salomão foi considerado o homem mais sábio que houve sobre a terra, porque a sabedoria dele vinha do Senhor. Ele clamou ao Senhor, ele buscou no Senhor a sabedoria, e a palavra diz que o Senhor deu a sabedoria a ele, e deu muito mais do que sabedoria, deu riqueza, deu posse, deu tranquilidade, e a própria Bíblia diz que antes dele não houve rei tão sábio, e depois dele também não. Então ele foi o homem mais sábio dessa terra, e talvez se não o mais, um dos mais ricos também, porque Deus deu muitas posses para ele. Deus deu ouro, as pessoas vinham trazer ouro e prata e madeira para ele de uma forma que era impressionante. E aí esse texto, a partir do versículo 1 até o versículo 9, nós vamos meditar nele. Eu não vou ler ele inteiro antes, nós vamos meditando devagar. Bom, o versículo 1 a gente já começa a aprender algumas coisas. Diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Versículo 1 do capítulo 10. A rainha de Sabá saiu lá da casa dela, lá do reino dela, para ir até Salomão, apenas para questionar algumas coisas, porque ouviu falar que ele era um homem muito sábio. E aí eu pesquisando algumas coisas sobre essa rainha de Sabá, eu descobri que Sabá é uma cidade que fica a mais ou menos 2.000 quilômetros de Jerusalém, que era onde Salomão vivia.
2.000 quilômetros é muito quilômetro. Daqui em Rondônia tem o quê? 3.000? Pois é, um pouquinho para cá de Rondônia. E eles não tinham avião, não tinham carros muito bons, não eram rodovias das melhores, eles iam a pé, ou a camelo, a cavalo. E a rainha de Sabá não foi só ela sozinha, ela foi com uma comitiva, ela levou muita gente, muitos presentes para Salomão. E aí eu vi também nessa pesquisa dessa rainha de Sabá, que dá mais ou menos uns 80 dias de caminhada, de viagem, apenas para perguntar algumas coisas para Salomão. E aí a gente aprende algo muito importante nesse primeiro versículo, que a sua vida com Deus e a minha vida com Deus vai ser provada. Salomão, ele tinha uma vida com Deus. Ele era filho de Davi, foi ungido rei, foi agraciado com uma sabedoria sobre-humana, riquezas tremendas, e nesse tempo ele já tinha alguns anos de reinado. Quando ele acabou de construir o templo e a casa dele, já haviam passado 15 anos de reinado. E isso aconteceu depois disso. Então ele já era um homem muito poderoso. Mas a palavra diz que ele guardava os princípios de Deus, observava algumas coisas que Deus tinha ordenado já. Ele tinha uma vida com Deus. E aí nesse texto a gente aprende que nós, com a nossa vida com Deus, nós vamos ser provados. Pessoas vão sair de longe, fazer coisas que a gente acha que é muito difícil fazer, só para provar a gente. Só para ver se realmente aquilo que nós dizemos que estamos fazendo, ou aquilo que nós aparentamos estar fazendo, é realmente verdade, se isso é verdade mesmo, se é assim mesmo. Ah, fulano parou de beber por causa da igreja. Aí vai sair, vai desenterrar um amigo seu lá do fundo do baú que você não via há muito tempo. E vai aparecer, vamos lá fazer um churrasquinho, vamos fazer aquilo outro. Geralmente acontecem coisas e você fala assim, gente, como que é mais difícil fazer isso, né? Parece que algumas situações são... Essa mulher, ela saiu de muito longe apenas para chegar para Salomão e perguntar algumas coisas. E para provar que realmente Salomão era um homem sábio, porque ela tinha ouvido a fama de Salomão. E quando nós decidimos algumas coisas diante de Deus, as pessoas fazem isso. Quando nós decidimos a deixar de fazer algumas coisas por causa de Deus, ou passar a fazer outras coisas por causa de Deus, as pessoas vão provar você nisso. Situações vão te provar nisso, para ver se realmente é tudo aquilo que as pessoas estão dizendo, né? Fulano mudou, fulano não é assim mais, não é daquele jeito mais. Geralmente a gente fala assim, será? Será que mudou mesmo? A nossa vida com Deus vai ser provada. Vai ser provada em algum momento. Aí a gente continua lendo. Versículo 2. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, e pedras preciosas, compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Versículo 3. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Ali Salomão bateu o pé e falou assim, é assim. Tudo aquilo que aquela mulher, tudo aquilo que aquela rainha perguntou, foi explicado. Salomão tinha as respostas. E aí a gente aprende outra coisa nesse versículo 3. Quando a gente busca a sabedoria do Senhor, quando a gente busca nele,
ela é sobrenatural, ela é sobre-humana, ela não é uma sabedoria humana. A gente não vai aprender, a gente pode aprender também coisas da ciência, da química. Deus pode, tem todo o poder para isso. Mas é uma sabedoria sobre-humana, de sair de situações em que, aos nossos olhos, não há saída. De fazer coisas que aos nossos olhos são loucura. Porque a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E é essa sabedoria que nós devemos buscar. E quando nós buscamos essa sabedoria do Senhor, ela é sobre-humana. Não há homem algum que vai falar assim, gente, como que pode? Como que vai deixar de fazer algumas coisas que são tão gostosas de fazer? Como que vai deixar de ir para o bar? Eu estou citando esses exemplos assim, mas são exemplos bem... Existem outras situações que a gente pode aplicar. Hoje no mundo, um exemplo. Hoje no mundo existe um ditado muito fajuto e implantado por Satanás que diz que ninguém é de ninguém mais. Marido e mulher não se respeitam mais, namorados não se respeitam mais. E aí quando um homem ou uma mulher busca de Deus essa sabedoria e fala, não, eu vou respeitar o meu marido, eu vou respeitar a minha esposa, vou respeitar o meu namorado, a minha namorada. Você é trouxa, rapaz. Você não sabe se ela está fazendo a mesma coisa. Existe um movimento aí no mundo evangélico que é o Eu Decidi Esperar, que são de jovens que decidiram esperar pelo casamento. Decidiram não se contaminar com o sexo fora do casamento. Glória a Deus por isso. Porque vão colher frutos disso de uma forma sobre-humana. Vão colher frutos disso para o resto das suas vidas. Frutos bons. Esse é um exemplo apenas. Então, quando nós buscamos a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do Senhor, ela é sobre-humana. Enquanto o mundo todo diz que antes de casar é necessário experimentar para ver se há compatibilidade, pessoas buscando a sabedoria de Deus decidem esperar por aquilo que é santo, aquilo que vem do Senhor. Em várias áreas existem esses exemplos. Eu estou citando um. E aí, nessa busca de sabedoria, eu quero ler em Provérbios 9. Provérbios capítulo 9. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho aqui. Provérbios 9, capítulo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só a primeira parte do versículo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em vários outros versículos desse 1 Reis, deixa eu pegar apenas um. Lá no início do livro de 1 Reis, no capítulo 3, diz assim, versículo 14: Se andares nos meus caminhos, guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Salomão era sábio porque ele fazia isso. E fazer isso, andar nos caminhos do Senhor, guardar os mandamentos, os estatutos de Deus, guardar os princípios de Deus, nada mais, nada menos que é temer ao Senhor. E temer ao Senhor, nada mais, nada menos é ser sábio, ou pelo menos o princípio da sabedoria. Salomão tinha isso.
Salomão, até muito, muito longe na sua vida, fez isso. Depois, no final da sua vida, ele andou dando as suas escorregadas, fugiu um pouco do caminho, perdeu um pouco do foco. Mas até então, Salomão tinha o temor ao Senhor e tinha uma sabedoria que era sobre-humana. Outro, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. A busca pela sabedoria tem que ir ao Senhor. Nós precisamos buscar e clamar ao Senhor, pedir realmente, Senhor, me dá sabedoria para resolver isso, me dá sabedoria para entender algumas coisas. A palavra diz que Ele dá liberalmente. Ele dá sem restrição, é liberada. Sabedoria sem medida. Isso faz diferença nas nossas vidas. E aí nós vamos continuando. Voltamos para 1 Reis. Nós lemos até o versículo 3, né? Versículo 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. A rainha de Sabá ficou encantada, a palavra diz que ela ficou como fora de si, ela não entendia o que estava acontecendo, porque a sabedoria de Salomão era tamanha, a prosperidade de Salomão era tamanha, as coisas que aconteciam ali no reino, os empregados de Salomão, a comida que era servida, tudo era do melhor. E aí a gente aprende outra coisa, a terceira coisa que a gente aprende nesse texto. Quando você busca a sabedoria do Senhor, que ela vai ser provada, quando você busca, ela vai vir de forma sobre-humana. E a sua vida e a minha vida vai ser exemplo. Amém? As pessoas vão olhar para você e falar assim: tem algo diferente nesse rapaz, tem algo diferente nessa moça. O que ele fala, o que ele come, a forma dele de se vestir, dele se portar, é diferente. As pessoas vão falar de você, não para a glória do ser humano, não para a minha glória, para a sua glória, mas para a glória do Senhor. As pessoas vão ter você, ter a sua vida como exemplo. Tanto na sua sabedoria, nas coisas que você vai adquirir, na sua prosperidade financeira também. Lógico que poucas pessoas, vamos colocar assim, poucas pessoas vão alcançar uma estabilidade financeira fora do normal, né? Daquela pessoa que vai ficar rica, vai ganhar muito dinheiro. Poucas pessoas vão ter isso. Porque Deus conhece o coração de todas elas. E Ele não promete em lugar nenhum que vai tornar os seres humanos ricos. Ele fala que vai dar vida em abundância. E vida em abundância não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com qualidade de vida. E é isso que as pessoas vão ter a sua vida como exemplo. Você pode ganhar salário mínimo, mas você vai ter uma qualidade de vida que muitas pessoas que ganham 10, 20 salários mínimos não vão ter, porque não tem a Deus. Então, a sua vida, quando você busca do Senhor a sabedoria que Ele
Ele dá liberalmente, vai ser exemplo para as outras pessoas. As pessoas vão olhar para as nossas vidas, para a sua vida e para a minha vida, e vai falar assim, é assim que eu quero viver. Não tem nada de errado em você querer ser exemplo dessa forma. É ruim quando você quer aparecer e ser exemplo de formas ruins, de coisas ruins. Mas quando fala assim, eu quero ser exemplo da palavra de Deus sendo aplicada na minha vida, para que as pessoas olhem e vejam realmente um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Lá em 1 Timóteo, deixa eu achar o 1 Timóteo aqui. Quem achar, dá um amém aí. Aí, achei. Amém. 1 Timóteo 4, versículo 12. Ninguém despreze tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Torna-te padrão dos fiéis. Tornar padrão é ser exemplo, não é? E as pessoas olharem e falarem assim, é assim que tem que ser. É assim que o ser humano tem que ser. É olhar para a sua vida e falar assim, eu quero ser igual a ele. Quando Paulo dizia, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo, ele era padrão. Tanto que ele falava assim, vocês podem me imitar, podem fazer como eu faço, porque eu estou fazendo como Cristo pediu, como Cristo fez. Paulo era padrão. Paulo era exemplo. Não é muita coisa você querer ser exemplo, ou você ser o exemplo. Basta você buscar a sabedoria de Deus e começar aos poucos. Como eu disse, aqui quando a rainha de Sabá chegou para visitar Salomão, Salomão já tinha anos de sabedoria, já tinha anos de reinado. Mas quando nós decidimos aceitar a Cristo, quando nós temos uma vida com Cristo, buscamos uma vida com Cristo, nós vamos ser provados no primeiro instante. A partir do momento que você diz assim, eu aceito Cristo como Senhor e meu Salvador, e começa a realmente a olhar para Cristo e aceitar no coração, as pessoas vão provar a sua vida. O mundo vai provar a sua vida. Satanás vai provar a sua vida. Por isso que é interessante nós estarmos juntos, unidos, com pessoas que tenham uma base para te ajudar. Para você não sair como um louco falando coisas por aí, fazendo coisas por aí, sendo provado e depois se frustrar com Deus de forma errada. Achar que Deus tinha que ter feito muitas coisas na sua vida. Com o tempo a gente aprende que algumas coisas são processos, não são instantâneas. E aí a gente vai para o último versículo, lá voltando em 1 Reis. Nós lemos até o 7. Versículo 8. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e quem ouve a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Versículo 9, a gente aprende a última coisa que eu separei desse texto. Bendito seja o Senhor teu Deus. Quando nós buscamos a Cristo, quando nós buscamos a sabedoria que vem do Senhor, nós vamos ser exemplos, e agora nós vamos levar pessoas a louvar ao Senhor. A rainha de Sabá
pelo jeito, ela não servia ao Deus fiel ali, o Deus vivo, ao Deus de Salomão. Mas ela viu que aquele Deus era diferente. E aí ela fala: bendito seja o Senhor teu Deus. Através do testemunho de vida, através da vida de Salomão, outras pessoas viram quanto Deus é bom, quanto Deus é justo, quanto Deus é fiel. E assim, através da sua vida e da minha vida, pessoas vão ser levadas a Cristo. Mas quando nós buscamos a sabedoria de Deus, quando nós buscamos a sabedoria que vem do Senhor, quando nós buscamos aquilo que Cristo já nos concedeu, que é uma salvação através daquele sacrifício, através daquele sangue derramado, através daquelas chicotadas que foram tomadas, que não eram para Cristo, aquela cruz não era para Cristo, era para mim, era para você, mas Cristo, como Cordeiro Santo e fiel que era, entrou no seu lugar e no meu lugar. E nós precisamos aceitar essa obra, porque não tem nada, nenhuma outra coisa que vai te dar aquilo que Cristo te dá, a vida eterna. Não há nada além de Cristo. A palavra diz, o próprio Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o louvor que a gente canta que é o único caminho. Que a gente declara isso, que Jesus é o nosso único caminho. E é realmente o nosso único caminho para uma vida eterna. Quando nós buscarmos essa sabedoria, buscar esse temor ao Senhor, buscar da fonte certa do Senhor, nós vamos ser provados, nós vamos ser exemplos, nós vamos levar pessoas a adorar o Senhor, levar pessoas a entender o que Cristo é, o que o nosso Deus é capaz. E é isso que nós devemos buscar, essa sabedoria que vem do Senhor. Amém? Se coloque de pé. Feche seus olhos. A palavra diz que Salomão teve anos de paz, de tranquilidade, porque não tinham problemas, não tinham inimigos, tudo por causa da sabedoria e do temor de Salomão. Muitas vezes hoje você tem buscado tranquilidade e paz. Talvez a sua vida está no olho do furacão. Mas se analisar de forma melhor, você está vendo que você não tem a sabedoria que vem do Senhor e não tem o temor devido. Você não teme tanto assim ao Senhor. Não tem observado alguns princípios de Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus agora. E se você reconheceu que está faltando algo aí na sua vida, está faltando temor, está faltando sabedoria, agora é a hora. O texto de Tiago que nós lemos diz que Deus dá liberalmente. E o princípio, o início da sua mudança de vida, da minha mudança de vida, parte
do temor que nós temos do nosso Deus, parte da sabedoria que nós buscamos do nosso Deus. E se você viu que na sua vida está faltando alguma coisa disso, agora é a hora de clamar a Ele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus fiel, um Deus justo e poderoso, Pai, que dá sabedoria liberalmente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abra os nossos olhos, Senhor, que as escamas caiam por terra, que nós possamos enxergar, Pai, o quanto o Senhor é poderoso nas nossas vidas, Pai. O quanto o Senhor é capaz. Traga, Senhor, ao nosso coração o temor a Ti, Pai. Não o temor de fazer as coisas com medo do Senhor, Pai, mas um respeito e a sabedoria do quanto o Senhor é capaz, Pai. O quanto o Senhor é perfeito nas Tuas obras, Senhor. Traga esse temor ao nosso coração, Pai. Traga a sabedoria, Pai, para enfrentarmos, Senhor, cada problema que se levanta sobre as nossas vidas, cada dificuldade que se levanta sobre as nossas vidas, Pai. Pai, nós queremos ser exemplos, sim, queremos ser padrão de fiéis a Ti, Pai. Não para a glória de cada um de nós, Senhor, mas para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Para que pessoas olhem para nós e vejam como o Senhor é perfeito, Pai. Como o Senhor é capaz de mudar uma vida, mudar caráter, mudar a história da nossa vida, Pai. Pai, o Senhor conhece cada coração que está aqui, Pai. Cada um de nós o Senhor conhece perfeitamente. E o Senhor sabe o que temos passado, como temos passado, Senhor. E clamamos, Pai, para que o Senhor venha sobre as nossas vidas, nos dê entendimento da Tua palavra, nos dê sabedoria, Pai, para que possamos ter uma entrega de vida real ao Senhor e possamos aceitar toda a Tua obra, Senhor, nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, guarda, Senhor, essa palavra em nosso coração, Senhor, como semente em terra fértil, que possa frutificar de forma verdadeira. Que nós possamos sair daqui não apenas como uma palavra que foi dita na igreja, mas como algo que o Senhor trouxe ao nosso coração, que nós possamos colocar em prática, Pai, em nome de Jesus, trazendo mudança nas nossas vidas. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, igreja. Vamos louvar o Senhor? Durante esse louvor, você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, pode aproveitar o momento para trazer aqui a mesa. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Verdade, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém.
insondáveis, seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, A ti seja a honra, a glória e o louvor, Pai. a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Para sempre. glória, para sempre. Amém.